Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos ao curso de Programação Web. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade no nosso projeto da drogaria. Então, o que vai ser mostrado nessa videoaula? Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como que eu crio a classe de conexão. Então, nas videoaulas passadas nós já criamos o projeto, configuramos o que era necessário, criamos a arquitetura dele, codificamos o domínio e agora a gente vai codificar a conexão. Para codificar a conexão, a gente vai usar um padrão chamado Factory. O Factory é um padrão que, traduzindo em português, significa fábrica. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou entrar com uma matéria-prima e é uma linha de produção. Sempre saem objetos iguais. Então, se você pensar por uma fábrica de carros que produz um determinado modelo, entra várias matérias-primas e sempre sai carros iguais. Então a ideia é que a gente tenha um lugar centralizado que seja um produtor de conexões. Para fazer esse produtor de conexões, tem várias formas, várias discussões. Daria para ficar filosofando aqui bom tempo dessa videoaula do porquê, não porquê usar ou não usar alguma coisa. Só que como o meu foco, eu sempre disse, o foco vai ser didático. Então eu vou simplificar o máximo possível para que fique o mais simples no final o nosso projeto. Lógico que depois podem aparecer algumas melhorias em cima dele, mas a ideia é a gente sempre simplificar. Por exemplo, se você pesquisar sobre fábrica de conexões, você vai se desbarrar com um assunto chamado hierarquia de exceções. Esse assunto é quando você começa a criar suas próprias exceções dentro da sua aplicação. No caso, eu não vou fazer isso. Eu vou usar as exceções que o próprio Java fornece para mim. Então a ideia nossa é ser um projeto didático, que no final a pessoa tenha um projeto mais simples possível para entendimento. Bem, vamos começar então. Para começar, a gente vai usar o Eclipse. Então, abra um Eclipse, no meu caso já está aberto. A gente vai usar o projeto Drogaria. O projeto Drogaria nós já criamos nas videoaulas passadas. Então, caso você esteja atrasado, assista as videoaulas anteriores para colocar ele em dia. Então, quando a gente criou o Drogaria, nós já implementamos o domínio. Hoje, nessa videoaula, eu vou estar implementando o Factory. O Factory, então, vai ser para mim o padrão de conexão. Tá. O que vai ser o Factory, então? Nada mais vai ser que uma classe com um método que conecta e retorna a conexão aberta. Ou seja, eu entro com a matéria-prima, sai para mim o produto. Então, para fazer isso, eu vou criar uma classe Java. Vou clicar com o botão direito no Factory, vou selecionar a opção New, vou escolher a opção Class. Aí eu vou fornecer um nome. Geralmente, o nome sempre tem que ter, quando você usa algum padrão de projeto, é comum do nome do padrão acompanhar. Então, por exemplo, a classe ia se chamar Conexão. Então, na verdade, é bom sempre ser Conexão Factory. Então, alguns padrões de projeto acabam tendo que o nome acompanha. Não que seja obrigado, mas acaba sendo uma boa prática de programação. Então, eu vou criar aqui o Conexão com C maiúsculo, Factory, com F maiúsculo. Então o nome da minha classe vai ser Conexão Factory. Ou seja, vai ser uma fábrica de conexões. Deixa tudo por padrão demais. Vou pressionar o botão Finish. Agora eu vou ter que começar a codificar essa minha conexão. O que eu vou precisar colocar nela? Basicamente, a primeira coisa que eu tenho que fornecer é a matéria-prima. O que é a matéria-prima de uma conexão? A matéria-prima de uma conexão são os dados da conexão. Então eu vou precisar informar alguns dados. Esses dados, a maioria dele, você definiu quando você instalou o servidor de banco de dados. Então você vai ter que lembrar deles. Então, o Factory também geralmente é implementado como estático. Ou seja, quando eu for utilizar ele, eu não vou precisar dar o comando new. Então eu vou começar aqui definindo a matéria-prima. Eu quero que a matéria-prima ela seja privada, porque eu não quero que ninguém no restante da aplicação conheça os dados da conexão. Só a Conexão Factory é o único possível de manipular os dados da conexão. E mesmo assim,
ele só consegue produzir um produto a partir dessa entrada. Então eu vou criar aqui um dado privado, vou colocar static, porque ele vai precisar ser chamado no conceito estático. Vou colocar a palavra final. A palavra final quer dizer que isso vai ser constante, não vai mudar na minha aplicação. E vou criar a variável, opa, faltou o tipo string usuário. O que quer dizer isso então? A minha variável usuário é do tipo string, ou seja, é texto. Ela é uma constante por causa do final. Ela é static, ou seja, não vou precisar criar new no objeto para acessar. E ela é privada, ela não pode ser acessada num contexto externo a essa classe. Por que eu chamei usuário de maiúsculo? Sempre que você usa a palavra final, existe uma padronização que fala que variáveis que são constantes, atributos na verdade que são constantes, tem que vir tudo escrito em maiúsculo. É mais uma padronização do que realmente uma regra. Então eu vou seguir a padronização. Vou colocar igual e vou falar com que valor ela começa. Então eu vou falar o usuário. Vocês devem lembrar que na aula de MySQL ele chamava-se root. Então eu vou escrever aqui, ó, root. Vou criar agora outra variável estática, final string. No caso, essa variável vai ser a que a gente chama de senha. A variável senha, agora vem a importância. Quando eu mostrei na videoaula de MySQL, eu falei, olha, a senha que você está definindo aqui, você vai precisar lembrar dela no futuro. Então chegou o momento de lembrar da senha. Se vocês assistirem a videoaula de MySQL, eu criei uma senha fácil para a gente sempre lembrar, que é a Q1, W2, E3, R4. Então você vai colocar aqui a senha do seu MySQL. Então se você seguir o que eu fiz na videoaula, a sua senha vai ser essa. Caso você mudou, você vai ter que lembrar e colocar a senha que você definiu na instalação do MySQL. Aí vem a decoreba mais chata, que é a URL. O que é a URL? O URL é um texto, onde nesse texto eu defino algumas informações da conexão. Então eu vou criar ela, private, static, final, string, URL. A URL, ela começa com a palavra JDBC. JDBC, dois pontos. JDBC significa Java Database Connectivity. Quer dizer que eu vou acessar a minha conexão com o banco de dados usando um driver. Se vocês lembrarem nas videoaulas passadas, nós copiamos esse driver. Ele está aqui, ó, dentro do Web Content, WebInf, lib, está aqui, ó, é o connector. Aqui está o driver, ó. Por isso que eu uso JDBC. Aí, dois pontos, eu escrevo MySQL, que é o nome do banco que eu vou estar acessando. Dois pontos, barra, barra. Depois do barra, barra, vem o IP da base de dados. O IP da base de dados, como nós instalamos o servidor na mesma máquina que eu estou programando, o IP é o IP local. O IP local tem duas formas de você fazer. Ou você escreve localhost, ou você escreve 127.0.0.1. Esses dois funcionam. Eu vou usar localhost porque eu acabo usando mais esse, localhost. Então localhost é o IP local. Barra o nome da base de dados. A base de dados, vocês devem lembrar, eu não lembro o nome da base de dados, Sérgio. Então vamos voltar lá, vamos abrir o Workbench para a gente lembrar. Então vou maximizar aqui o meu Workbench. Ó, aqui já ele mostra algumas coisas, ó. Ah, esqueci de definir uma coisa, já troca ali. Ó, usuário, IP, porta e aqui ele não mostra senha nada. Se eu der um clique duplo aqui, ele vai abrir para mim um gerenciador. O database é esse aqui, ó, que está grifado em negrito, o Drogaria. Então ele quer saber qual é a base de dados. Vamos voltar então para o Eclipse. Antes dessa barra faltou uma coisa. Sempre que você coloca um IP, se bem que se eu deixasse a barra ia dar certo. O que faltou? Faltou eu colocar a porta. Quando eu não coloco a porta, por padrão o MySQL ele já busca a porta 3306. Essa porta nós configuramos na instalação do MySQL.
Pode ser que por alguma aventura você tenha mudado essa porta. Então por isso que eu sempre gosto de explicitar a porta. Então depois de localhost eu coloco 2 pontos e escrevo o número da porta, 3306. Barra, aí vem o nome da base de dados, no meu caso, drogaria. Então lembrando, JDBC é padrão, 2 pontos padrão, MySQL 2 pontos padrão, barra barra também é padrão. Localhost é o IP do servidor de banco de dados. 3306 é a porta de conexão do servidor. E drogaria é o nome da base de dados. Pronto, defini as 3 matérias-primas. Agora eu vou começar a codificar a minha conexão. Então a minha conexão, ele vai ser um método público, porque alguém vai precisar invocar ele num contexto externo. Ele vai ser um método estático, ou seja, eu não vou precisar de new para invocar o método. Vou ter que ter um retorno. O retorno, pessoal, vai ter que ser do tipo connection. O que é o connection? O connection é uma classe Java que guarda conexões abertas. É para isso que serve o connection. Uma coisa que vocês têm que acostumar já, a gente vai usar basicamente coisas prontas do Java. O connection ele está num pacote chamado Java SQL. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que importar ele. Só que ficar lembrando importação, pessoal, é um processo meio complicado. Então vamos acostumar a usar o que o Eclipse nos fornece de bom. Então vamos começar. Eu vou digitar C maiúsculo e vou pressionar no meu teclado Ctrl espaço. O que vai acontecer? O Eclipse vai listar para mim tudo que começa com a letra C maiúsculo. Se eu quiser, eu posso melhorar isso. Então deixa eu dar um ESC aqui. Eu sei que connection começa com C, ó. Toda classe Java começa com a primeira letra maiúscula. Então, connection começa com CO. Eu aperto agora Ctrl espaço. Pronto. Ele filtrou para mim o que começa com a palavra CO. E aí eu posso ir digitando, ó. Eu posso ir digitando. Ou eu procuro, eu rolo essa barra aqui, ó. E procuro o que eu desejo. A classe que eu procuro, na verdade, é uma interface. Essa daqui, ó. java.sql.connection. É só dar um clique duplo nela, pronto. Ele acaba de preencher e qual que é a vantagem? Ele já importa para mim, ó. Está aqui a importação na linha 3. Se você preferir digitar, você vai ter que escrever connection e vai ter que escrever o import. Então é o que eu falo para vocês. Se acostumem já a basicamente usar os recursos que a IDE nos fornece. Aí eu preciso fornecer um nome. Por exemplo, vou chamar de abrir. Então ele vai abrir uma conexão para mim. Ou melhor, vamos chamar de conectar. Melhor, conectar. Abri chave, fechei chave. Pronto. Esse erro que está dando aqui é que está faltando um retorno no meu método. Já vou fazer isso daqui a pouco. Agora a gente vai ter que começar a codificar o método conectar. Como que eu vou fazer isso? Internamente eu vou ter que criar uma variável do tipo connection para receber a conexão. Então eu vou criar uma variável do tipo connection. Vou chamar ela de conexão. Essa variável conexão, ela vai guardar a conexão aberta para mim. Tá, como que é uma variável do tipo connection recebe uma conexão aberta? Da seguinte forma. Existe uma classe pronta que chama-se driver manager. Então eu vou pôr o símbolo de igual. Driver. Ó, novamente, vou escrever a palavra driver, vou dar Ctrl espaço. E vou procurar, ó, driver manager, ó. Então eu vou selecionar ela. Pronto, ó, ele já fez um import para mim, ó. Java SQL.driver manager. Se você preferir digitar, você vai ter que digitar driver manager e vai ter que digitar essa linha 4, que é o import. Então ficou driver manager. O que o driver manager faz? Ele é a classe que tem um método que conecta. Então, ele tem um método, quando eu der ponto, ele já abre para mim todos os métodos que o driver manager tem. O que me interessa é esse. Percebam que ele tem 3 get connections. Na verdade, você pode selecionar qualquer um, porque a gente vai depois codificar ele com mais detalhes. Mas na verdade, eu preciso desse terceiro aqui, ó. Esse terceiro, ele já fala, ó, get connection.
eu tenho que passar o usuário, a URL, o usuário e a senha. Então vou dar um clique duplo aqui. Vou colocar um ponto e vírgula. Agora então eu vou passar aqui a URL. A URL está aqui, ó, é essa variável aqui, URL. Vou passar o usuário aqui. E vou passar a senha aqui. Pronto. Aí, feito isso daí, o que eu posso fazer? Eu posso dar um return conexão. Então, como que vai funcionar a lógica? Primeiro, ele vai fazer a parte da direita. A parte da direita, ele vai pegar a conexão. Então, ele vai entrar com a matéria-prima. A matéria-prima é o URL, o usuário e a senha. Feita a matéria-prima, ele vai retornar para mim uma conexão aberta. Essa conexão aberta vai ficar guardada na variável conexão. Aí eu retorno a conexão aberta. Ah, mas está dando um erro ainda. Ó. Vou salvar. Ainda está dando um erro. Se eu colocar o mouse aqui em cima, na esquerda aqui, ele aparece falando assim, um handled exception type SQL exception. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que em Java nós temos um negócio chamado exceções checadas. O que são exceções checadas? São exceções que eu sou obrigado a tratar. Então eu sou obrigado a tratar. Aí existem várias discussões, várias formas. Eu não vou aqui discutir qual é a melhor, qual é a pior. Eu vou escolher a forma que eu acho mais didática, que vai gerar menos código complexo para mim. A forma mais didática, eu não vou tratar a exceção aqui. O que eu vou fazer? Eu quero que quem chamar o conectar seja obrigatório a tratar. É isso que eu vou fazer. Como que eu faço isso? É só você vir aqui, entre o espaço, entre o fecha parênteses e o abre chave, e escrever trolls SQL. Detalhe, eu também tenho que importar, então eu vou dar Ctrl espaço e vou escolher essa daqui, ó, SQL exception. Pronto, vou dar uma formatada, salvei. Pronto, sumiu o erro. O que quer dizer esse trolls SQL exception? Quer dizer que eu sei que eu seria obrigado a tratar aqui dentro, mas eu não quero tratar agora. Eu quero que quem chamar a conexão trate para mim. Então é isso que eu vou fazer. E tenho que fazer esse import aqui da linha 5. Então se você digitar na mão, não usar Ctrl espaço, você vai ter que fazer o import da linha 5 na mão. Pronto, está feita a nossa conexão. Ah, como que eu vou testar então se ainda não tenho tela? Para testar, pessoal, eu vou usar um artifício desktop. Apesar de ser uma aplicação web, eu posso em determinado momento usar artifícios desktop para rodar alguma coisa para teste. Então, para a gente testar, eu vou fazer o quê? Eu vou criar aqui um main. O main, para quem aprendeu Java, sabe que é aquele método que roda primeiro em aplicações desktop, é o programa principal. Então o main, na verdade, só vai servir para eu testar a conexão. Depois que eu for rodar na web, não serve para nada. Como que eu crio um main? Usando a IDE. É só você escrever a palavra main, dar Ctrl espaço e escolher esse primeiro aqui, ó, main method. Pronto, ele já. Se você não quisesse fazer assim, você teria que decorar isso daqui e digitar tudo isso que apareceu. Aqui dentro, então, eu vou chamar a conexão. Como que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável do tipo connection. Ela vai receber o quê? O resultado do connection factory. Connection factory. Ponto conectar. Ah, Sérgio, por que você não deu new no connection factory? Eu não dei new no connection factory porque o método é estático. Quando um método é estático, não é necessário dar new. Basta eu escrever o nome da classe, ponto, nome do método. Então foi isso que eu fiz. O método é estático. Percebam que ele está dando um erro. Esse erro é o seguinte, porque alguém lá deu trolls. Eu coloquei trolls. Então o que quer dizer? Que quando eu chamar o conectar, que eu vou tratar. Então vou criar o que a gente chama de try-catch. O try-catch, você já deve ter visto em aulas de orientação a objeto, é o tratador de erro em Java. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever try
aqui, vou abrir chave, fecho a chave aqui, vou abrir o cat. Vou abrir parênteses, abro chave, fecho a chave. Como que funciona o try cat? O try cat funciona assim. No cat, eu sou obrigado a tratar a exceção. A exceção que eu dei trolls é o SQL exception. Então eu vou escrever SQL exception, vou chamar de EX. Pronto. Como que funciona? Funciona assim. Try tenta fazer, ele tenta fazer a parte de dentro. Se der certo, ele pula o cat. Se der errado, o que, que ele faz? Ele captura o SQL exception e mostra na tela uma mensagem de erro que eu posso implementar aqui. Então o try e o cat nunca executam ao mesmo tempo. O try, se executar certo, ele pula o cat. O try, se der erro, ele desfaz o try e faz o cat. Então agora eu vou colocar aqui uma mensagem de sucesso. Para quem não conhece uma outra técnica de atalho, você pode escrever assim, ó, sysout. Você escreve sysout, dá Ctrl espaço, ele já cria o comando de saída para mim. Então eu vou escrever aqui conexão realizada com sucesso. E aqui no outro eu vou escrever sysout conexão. Não foi possível realizar a conexão. Não foi possível realizar a conexão. Pronto. Então, se o try der certo, ele faz a linha 19 e faz a linha 20. Se o try der errado, ele cancela a linha 19 e a linha 20 e faz a 22. Tá, vamos testar então para ver se deu certo. Esse erro em amarelo aqui que está mostrando, ele é um warning, na verdade. Ele falou que eu declarei a variável conexão e não estou usando. Pode ignorar, porque na verdade eu não estou usando mesmo, mas isso não vai influenciar em nada. Então agora eu vou rodar para vocês verem como ficou. Para rodar, é só você vir aqui no arquivo Conexão Factory, dar botão direito, Run as Java Application. Então novamente, botão direito no Conexão Factory, opção Run as, opção Java Application. Pronto, ó. Apareceu aqui para mim no console, conexão realizada com sucesso. Vou forçar um erro aqui só para a gente ver. Eu vou errar a senha então. Vou apagar aqui o 4 e o R. Vou forçar um erro. Vou digitar a senha errada. Vou mandar rodar para vocês verem. Run as Java Application. Pronto, ó. Não foi possível realizar a conexão. Ou seja, por quê? Porque a senha está errada. Alguém pode se perguntar, mas Sérgio, essa mensagem que você colocou não é muito global? Fica difícil rastrear qual é o erro. Concordo. Por quê? SQL exception, pessoal, pode ser um monte de coisa. Pode ser usuário errado, pode ser senha errada, pode ser IP errado, porta errada, database errado. Como que eu posso melhorar isso? Beleza, vamos melhorar então. Para melhorar, eu vou fazer o seguinte então. Vou colocar aqui, antes da mensagem, ou pode ser depois, o seguinte comando. ex.print stack trace. O que esse comando faz? Vou mostrar para vocês. Vou rodar ele, para ele dar erro. Pronto, ó. Não foi possível realizar a conexão. Ué, qual será que foi o motivo? Vamos rolar aqui para a gente ver, ó. Ele apareceu, ó. Qual que é o erro? Java SQL exception. Opa, beleza. É o que eu dei cat. Qual que é o erro? Acesso negado para o usuário root, usando senha yes. Quando você erra a senha, aí vem um pouco da experiência do programador. Sempre que você erra a senha, é esse erro que ele acusa. Então, o que ele mostrou aqui? Ele mostrou para mim a pilha de erros do Java. Essa pilha de erros, na verdade, serve mais para o programador do que realmente para o usuário final. Então, é interessante deixar esse comando para que a gente possa depois rastrear os erros. Então, eu vou acertar a senha aqui novamente. Vou forçar um outro erro, por exemplo. Vou errar o usuário. Vou colocar root com 2T. Root com 2T. Vou rodar novamente. Pronto. Também dá o mesmo tipo de erro.
Vou errar agora, por exemplo, o IP. Vou inventar um IP aqui. Vou inventar um IP qualquer aqui, só para ver. Vou inventar um IP qualquer. Geralmente erros de IP, ele demora um pouco. Por quê? Porque ele vai tentar rotear, buscar o IP e aí tem que esperar dar o estouro do pacote de rede. Então ele vai demorar um pouquinho para aparecer. É igual o caso também de porta. Os erros de porta, geralmente, ele demora um pouquinho mais para estar mostrando para a gente. Aí, aconteceu o erro. Aqui, ó, não foi possível realizar o erro. Communication Link Failure. O que quer dizer? Que ele não conseguiu se conectar com esse IP. Então, pessoal, na verdade, as mensagens em inglês vai um pouco da experiência do programador. Mas já está sendo tratado todos os tipos de erros que a nossa conexão pode ter. Para o usuário vai aparecer, não foi possível realizar a conexão. Caso você precisar de mais detalhes, você usa o Stack Trace. Então, vou deixar ele aqui só para a gente ter o exemplo. Bem, pessoal, era isso que eu queria mostrar. Agora, com essa classe aqui, eu vou usar ela em outras videoaulas. Então, atividade para vocês deixar essa classe pronta já para a gente prosseguir nas próximas videoaulas. Bem, pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar, por favor. É isso que eu queria demonstrar nessa videoaula. A gente se vê até a próxima, pessoal. Até mais.